Em 1942, o Império Japonês dominava diversas regiões da Ásia e do Pacífico. Porém, em apenas 3 anos, passou de um dos maiores impérios do mundo para uma nação em ruínas. Assista até o final para descobrir os detalhes que levaram à rendição incondicional do Japão em 1945. A ascensão do Japão como potência militar começou no final do século XIX, mas foi durante a década de 1930 que o expansionismo japonês realmente ganhou força. Motivado pela necessidade de recursos naturais e uma ideologia de superioridade, o Japão iniciou uma série de agressões militares. Em 1931, invadiu a Manchúria e estabeleceu o estado fantoche de Manchukuo. Nos anos seguintes, o Japão expandiu suas conquistas na China, culminando na brutal invasão de Nanjing em 1937. Esse evento, conhecido como Massacre de Nanjing, foi uma das atrocidades mais terríveis do período. Durante 6 semanas, as tropas japonesas cometeram uma série de crimes horríveis contra a população civil. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Japão aproveitou a distração das potências ocidentais na Europa para expandir seu império. Em 1941, o ataque surpresa a Pearl Harbor marcou a entrada oficial do Japão na guerra contra os aliados, levando a rápidas conquistas territoriais no Sudeste Asiático e no Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, a Marinha Japonesa lançou um ataque devastador, destruindo 8 encouraçados, danificando vários outros navios e destruindo quase 200 aeronaves. Esse ataque resultou na morte de mais de 2.400 americanos e feriu cerca de 1.000. As forças japonesas tomaram a Malásia, Singapura, as Filipinas e muitas outras ilhas estratégicas, estabelecendo uma esfera de coprosperidade que ameaçava o equilíbrio de poder na região. No entanto, essa rápida expansão alarmou os Estados Unidos e outras potências aliadas, levando a uma resposta militar significativa. A Marinha e o Exército dos Estados Unidos começaram a organizar contraofensivas, resultando em batalhas épicas que definiriam o curso da guerra no Pacífico. A Batalha de Midway, ocorrida em junho de 1942, foi um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Após o sucesso inicial na expansão territorial, o Japão buscava consolidar seu domínio, destruindo a frota americana no Pacífico. A estratégia japonesa envolvia atrair os porta-aviões americanos para uma emboscada em Midway. No entanto, os americanos haviam decifrado os códigos de comunicação japoneses e estavam cientes dos planos. Preparados, eles conseguiram organizar uma defesa eficaz e uma contraofensiva estratégica. A batalha resultou na destruição de 4 porta-aviões japoneses, um golpe devastador para a Marinha Imperial. A perda desses navios, juntamente com muitos aviões e tripulações experientes, marcou o início do declínio do poder naval japonês. Midway foi o ponto de virada na guerra no Pacífico. A partir desse momento, os japoneses foram forçados a adotar uma postura defensiva, enquanto os americanos e seus aliados começaram a recapturar territórios ocupados e a avançar em direção ao Japão. Após a vitória decisiva em Midway, as forças aliadas começaram uma campanha implacável para recapturar as ilhas do Pacífico ocupadas pelo Japão. Esta campanha, conhecida como Island Hopping ou Salto de Ilhas, visava isolar bases japonesas e cortar suas linhas de abastecimento, permitindo ataques diretos a pontos estratégicos. Uma das primeiras e mais sangrentas batalhas desta campanha foi a Batalha de Guadalcanal, que começou em agosto de 1942 e durou 6 meses. A luta intensa e as difíceis condições climáticas fizeram desta uma batalha brutal, mas a vitória aliada foi um passo crucial para ganhar controle sobre o Pacífico Sul.
Outras batalhas significativas incluíram a tomada das Ilhas Gilbert, das Ilhas Marshall e das Marianas. Cada vitória aliada aproximava as forças americanas do Japão, mas também resultava em perdas devastadoras para ambos os lados. A partir de 1944, os aliados intensificaram os bombardeios aéreos sobre o Japão, visando enfraquecer sua capacidade de guerra e forçar uma rendição. Cidades como Tóquio, Osaka e Nagoya sofreram bombardeios devastadores, resultando em destruição em massa e enormes perdas de vida. O ataque mais devastador ocorreu em março de 1945, quando um bombardeio incendiário em Tóquio matou mais de 100 mil pessoas e deixou grande parte da cidade em ruínas. Esses ataques tinham como objetivo desmoralizar a população japonesa e reduzir sua capacidade industrial. A captura de Iwo Jima em fevereiro de 1945 e de Okinawa em abril do mesmo ano foram particularmente notáveis pela feroz resistência japonesa. As batalhas de Iwo Jima e Okinawa destacaram a determinação japonesa em defender seu território a qualquer custo, resultando em altíssimas baixas. Essas vitórias estratégicas permitiram aos aliados estabelecer bases aéreas próximas ao Japão, facilitando os bombardeios aéreos e preparando o caminho para a invasão final. No entanto, mesmo diante de tamanha destruição, o governo japonês se recusava a se render. Foi então que os Estados Unidos tomaram a decisão de usar uma nova e terrível arma, a bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica Little Boy foi lançada sobre Hiroshima, matando instantaneamente cerca de 70 mil pessoas e ferindo outras milhares. 3 dias depois, em 9 de agosto, a bomba Fat Man foi lançada sobre Nagasaki, causando destruição similar. Esses ataques nucleares foram o golpe final para o Império Japonês. A devastação e a perspectiva de mais bombardeios atômicos levaram o imperador Hirohito e o governo japonês a considerar a rendição. Em julho de 1945, os líderes aliados emitiram a Declaração de Potsdam, exigindo a rendição incondicional do Japão. A declaração ameaçava o Japão com destruição rápida e total caso não se rendesse. Inicialmente, o governo japonês ignorou o ultimato, acreditando que poderiam negociar condições mais favoráveis. No entanto, os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, juntamente com a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão em 8 de agosto de 1945, mudaram drasticamente a situação. O Japão enfrentava uma destruição sem precedentes e uma ameaça de invasão iminente. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito fez um anúncio pelo rádio declarando a rendição incondicional do Japão. Em seu discurso, ele mencionou a nova e mais cruel bomba como um dos motivos para a rendição, destacando o sofrimento infligido ao povo japonês. Finalmente, em 2 de setembro de 1945, a cerimônia oficial de rendição foi realizada a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. Representantes do governo japonês assinaram os termos de rendição na presença de autoridades aliadas, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a rendição, o Japão entrou em um período de ocupação liderado pelos Estados Unidos. O general Douglas MacArthur foi nomeado comandante supremo das forças aliadas e supervisionou a reconstrução e democratização do Japão. Uma das primeiras medidas foi a desmilitarização do Japão. As forças armadas foram dissolvidas e o país foi proibido de manter um exército ofensivo. Além disso, muitos líderes militares e políticos japoneses foram julgados por crimes de guerra no Tribunal de Tóquio. Uma nova constituição foi promulgada em 1947, que introduziu reformas democráticas significativas. Entre as mudanças mais importantes
estavam o estabelecimento de uma monarquia constitucional, a garantia de direitos civis e a renúncia à guerra como um meio de resolver disputas internacionais. Além das reformas políticas, o Japão também passou por uma reconstrução econômica impressionante. Com a ajuda econômica dos Estados Unidos e a implementação de políticas econômicas eficazes, o país se transformou em uma das maiores economias do mundo nas décadas seguintes. A queda do Império Japonês foi um dos eventos mais significativos do século XX, marcando o fim de uma era de agressão militar e o início de um novo capítulo de paz e progresso para o Japão. As grandes histórias da humanidade estão aqui no Total History.